Oi pessoal, tudo bem? Professor Coré. Hoje nós vamos, dando sequência às nossas aulas, nós vamos falar de composição química dos seres vivos. Nós vamos falar de lipídios. Para o pessoal do terceiro ano e o pré-vestibular, esse capítulo é da frente A, capítulo 3. Tudo bem? Então vamos dar sequência aí. Os lipídios. Lipídios são moléculas orgânicas conhecidas como lipídeos, lipídios ou lípides. São insolúveis em água, solúveis em solventes orgânicos, tais como álcool, clorofórmio e éter. Tranquilo? Eles podem ser classificados como lipídios simples, complexos, esteroides ou esterídeos e carotenoides. Agora nós vamos estudar cada um deles separadamente. Desde já informo a vocês, prestem atenção na estrutura e no exemplo de cada um. Tranquilo? Então vamos lá. Os lipídios simples. A composição dele é ácido graxo mais álcool. Ah, mas o que é um ácido graxo? São moléculas longas contendo carbono e hidrogênio, certo? E numa das extremidades um grupo carboxila. Isso é um ácido graxo. E esses ácidos graxos podem ser insaturados quando apresentam ligações duplas e podem ser saturados quando apresentam apenas ligações simples. Tudo bem? Além disso, eles podem ser naturais ou essenciais. Naturais são aqueles produzidos pelo próprio organismo. Essenciais são aqueles que a gente busca na dieta. Tranquilo? Exemplos desses ácidos graxos essenciais: ômega 3 e ômega 6. Eles ajudam a controlar a taxa de HDL e LDL. Mais na frente eu vou falar o que é HDL e o que é LDL. Ok? Eles são encontrados em óleos vegetais, como linhaça, canola e girassol, e também em animais, peixes de água fria, como atum, sardinha e salmão. Tudo bem? Muito bem. Os lipídios simples, eles podem ser classificados em dois grupos, dependendo do tipo de álcool que o compõe. Lembra que lipídio simples é ácido graxo mais álcool? Então, dependendo do álcool, ele recebe uma denominação: glicerídeos ou cerídeos. Vamos lá. Glicerídeos, ácido graxo mais álcool. Lembra? Então, esse álcool é o glicerol. Então, quando você tem ácido graxo mais o álcool, o glicerol, você tem um glicerídeo, que pode ser monoglicerídeo, diglicerídeo ou triglicerídeo. Todo mundo já está acostumado com isso aí, ó. Você vai fazer um exame de sangue, ele quantifica seus triglicérides. Muito bem, é isso aqui, ó. São lipídios simples que possuem 3 moléculas de ácido graxo. Porque aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, é o álcool, o glicerol. E aqui eu tenho uma cadeia, um ácido graxo. Então eu tenho um monoglicerídeo. Aqui eu já tenho álcool com 2 cadeias laterais. Eu tenho dois ácidos graxos, então eu tenho um diglicerídeo. E aqui um triglicerídeo. Na apostila de vocês vão ver isso aqui, ó. O glicerol, a estrutura do glicerol, ligada a 3 ácidos graxos. Então eu tenho um triglicerídeo. Tudo bem? Esses glicerídeos podem ser saturados, como eu já falei, quando não tem dupla ligação. Não tem dupla ligação. Eles são sólidos a temperatura ambiente, como, por exemplo, banha de porco, gordura de coco, certo? E essa PA que está aqui, ó, é justamente a temperatura ambiente. Então, ó, os glicerídeos insaturados são aqueles que apresentam dupla ligação e eles já são líquidos em temperatura ambiente.
Os óleos de soja, de milho, de amendoim, fígado de bacalhau, tudo isso aí é lipídio, é glicerídeo insaturado. Tudo bem? Esses óleos e gorduras, eles têm funções no nosso organismo. Reserva energética, eles são armazenados nos adipócitos aqui, ó. Aqui nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. Eles estão aqui, ó, logo abaixo da derme. São depositados lá. São reserva energética. Lembrando que a nossa primeira reserva energética são os carboidratos. Depois, os lipídios como segunda reserva. Tudo bem? Além disso, eles servem contra choques mecânicos. Quando você esbarra em alguma coisa, o lipídio ajuda ali a proteger os órgãos, os ossos, porque ele absorve os choques mecânicos. E é isolante térmico. Quem tem mais reserva de lipídio não sente frio tão facilmente. Tranquilo? Muito bem. Já os cerídeos, que é também lipídio simples, só que tem ácido graxo mais álcool, e esse álcool sendo álcool cetílico, eles são lipídios que possuem álcoois de cadeia aberta. Então esse álcool cetílico é de cadeia aberta, que é diferente do glicerol. Tudo bem? Esses cerídeos dão origem a ceras. E essas ceras, por sua vez, podem ser vegetal, como no caso da carnaúba, que protege a folha contra desidratação. De origem animal, por exemplo, as abelhas, as colmeias, é cerídeo. E no caso do homem, confere proteção, que é o que está presente no cerume do ouvido, que protege contra micro-organismos, protege o nosso ouvido. Tranquilo? Muito bem. O segundo tipo de lipídio, que é o lipídio complexo ou composto, como o nome próprio diz, ele tem ácido graxo, álcool, mais um outro componente. Ele é composto por um outro componente diferente do lipídio simples. E nesse caso aqui nós temos como exemplo os fosfolipídios, que são lipídios que constituem a dupla camada da membrana plasmática. Certo? A dupla camada de lipídios da membrana plasmática tem esse tipo de lipídio, fosfolipídio. Tudo bem? Então você tem ácido graxo, álcool e o outro componente. E esse outro componente aqui é o quê? É o fósforo, o grupo fosfato. Tranquilo? Muito bem. Já os esterídeos, também chamados de esteroides, apresentam um núcleo chamado ciclopentano peridofenantreno. Eu duvido que você fale esse nome de uma vez só. Então tenta. Ciclopentano peridofenantreno. Certo? E aqui está o ciclopentano peridofenantreno. E o esterídeo, o esteroide mais conhecido que a gente tem aí é o colesterol. Ah, mas o colesterol é ruim. Nananina, não. Colesterol faz parte. Se não tiver colesterol, não tem síntese de hormônios sexuais. Se não tiver colesterol, não tem constituição de membrana, porque na membrana também tem colesterol, membrana plasmática das células. Tudo bem? Esse colesterol no nosso organismo é produzido no fígado. É chamado de colesterol endógeno. Em altas taxas, aí sim pode causar aterosclerose. Aterosclerose é deposição de gordura nas paredes dos vasos. Certo? Só que é o seguinte, ó, esse colesterol, quando ele associa a proteínas de alta densidade, a gente o chama de HDL, High Density Lipoprotein. Viu que chique? Então, ó, HDL, proteínas de alta densidade, mais o colesterol. Certo? Só que ele é o colesterol do bem, transporte de lipídio. Ele faz o transporte de lipídio dos vasos para o fígado. Já quando esse colesterol se associa com proteínas de baixa densidade, Low Density Lipoprotein, LDL, eu tô chique mesmo, tá vendo? Esse LDL, ele que vai gerar os ateromas.
Esses ateromas aqui, ó, são deposição de gordura na parede dos vasos. Ó, começou a depositar. Esse aqui é um vaso sanguíneo, tá vendo? Ó? Começa a depositar, vai aumentando o depósito, até que chega num ponto que obstrui. Aí aumenta a pressão arterial, causa uma série de problemas cardiovasculares. A gente tem que ficar de olho, tem que se cuidar. Ó, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo e estresse são fatores que ajudam a isso aqui acontecer. Então, cuidem-se, alimentação saudável, exercício físico, tudo bem? Muito bem. Os carotenoides, por sua vez, são lipídios pigmentados, lipídios coloridos, vermelhos ou amarelos, que têm consistência oleosa, certo? E está presente aonde? Nas células vegetais. E auxiliam os vegetais no processo de fotossíntese. Nós vamos ver uma próxima aula o que é fotossíntese. Fotossíntese é onde a planta transforma matéria inorgânica em matéria orgânica. Ocorre a síntese de glicose. Mas isso aí é só uma pitadinha para vocês assistirem a aula de fotossíntese depois. Certo? Muito bem. O exemplo é o caroteno, que ele é o precursor da vitamina A. Certo? Para formar rodopsina, que aumenta a sensibilidade da retina. Nos ajuda a enxergar mais. Aumenta a sensibilidade, então aumenta a captura de luz e a gente enxerga com mais facilidade. Tudo bem? Aí eu lanço agora, terminando essa aula, eu lanço um desafio para vocês. De tudo que eu falei, cite a constituição e um exemplo de lipídio simples, lipídio complexo, esteroide e carotenoide. Conseguiu? Fera, você tá bom nesse capítulo. Então, valeu, galera. Eu fico por aqui. Bons estudos. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!